fomos ensinados pelo casal mais longevo, né? A gente tem mesmo que aprender. Eu vou só orar com eles, pedindo a bênção do Senhor, e a gente vai ter um tempinho aqui então devocional, tá bom? Então vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor na tua bondade tem nos educado, ó Deus, tem nos ensinado, tem nos conduzido com tua mão, ó Deus, e pelo testemunho de vida que o Senhor tem criado em todos os nossos lares. Nós, ó Deus, podemos ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros, sermos lembrados, ó Pai, da tua gloriosa palavra que nos conduz, ó Deus. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor, na tua bondade, agora esteja com esse casal querido, que o Senhor os abençoe, ó Pai, que o Senhor os conduza com tua mão, dê a eles, ó Deus, do teu Espírito, sabedoria, ó Pai, para transmitir a tua palavra a nós. Nós rogamos a tua bondade, a tua misericórdia. Eduque-nos, ó Deus, ensine-nos, ó Pai, abre o nosso coração e molde o nosso coração conforme o teu querer. É a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Eu sou o Reis da Valquíria. Eu sou a Valquíria do Reis. Nós temos exatamente 36 anos, 6 meses e 14 dias casados. Os dias eu não lembro não, tá, gente? É só ele. Nós temos 3 filhos. A Daline está ali, que é a mais velha, é a minha esposa. A nossa netinha também está aí na salinha. Temos a Dani, que também tem o Joshua, de 1 aninho. E temos o Samuel, de 10 anos. Então, meus irmãos, a Laura pediu para que a gente contasse um pouquinho da nossa história. A Valquíria então vai se assentar, porque ela não gosta muito de falar. Então foi um curso para subir aqui para se apresentar, tá bom? Então, eu vou contar um pouquinho da nossa história e depois nós vamos meditar um pouco na palavra também. Eu e Valquíria, nós nos conhecemos desde criança. E se você for bom de matemática, você vai calcular aí mais ou menos quantos anos nós temos e quanto tempo nós temos juntos. Como eu disse, nós temos 36 anos, né? 6 meses e 14 dias casados. Temos 2 anos e 4 meses de namoro, mas o nosso primeiro encontro foi em 1984, 2 anos antes de começarmos a namorar. Então tem muita história aí, né? E assim, eu vim de uma família do interior. Meus pais formaram uma família linda, uma família estruturada, e eles já tinham 4 filhos, né? Eu era o mais velho de 4 filhos. Eu era o mais velho e tinha 3 irmãs, e tudo corria muito bem. Meu pai estava na fase de conquista, né, de crescimento, juntamente com a minha mãe. Minha mãe ajudava meu pai, eles eram comerciantes, e minha mãe era muito assim, parceira do meu pai. E minha mãe era uma mulher que à noite ela lecionava para as pessoas mais velhas que não sabiam ler, e a minha mãe ela ensinava aquelas pessoas mais velhas a aprenderem a ler, alfabetizava aquelas pessoas. Mas em 1975, a minha mãe então com 27 anos e já com 4 filhos, ela me teve aos 19 anos de idade. Minha mãe começou a passar mal em casa, e eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, né? As palavras da minha mãe comigo, pedindo para que eu cuidasse das minhas irmãs. Eu vou fazer de tudo para ser, né, o mais rápido possível, porque a gente acaba se emocionando. Então, a minha mãe naquele dia, ela precisou de ir ao médico e saiu com meu pai e não retornou mais. Minha mãe faleceu naquele dia. E nos deixou órfãos. Eu mais velho, de 4 irmãos, e meu pai. E o meu pai, ele acabou se perdendo, né, em meio a tanta luta, tanta dor. E meu pai não teve sabedoria para lidar com a situação e para cuidar da gente da forma que nós necessitávamos, né? E por várias vezes eu via minhas irmãs me sufocando, porque achava em mim o alicerce para elas. E eu já não tinha mais condições de
de brincar, de fazer as coisas, porque eu fiquei sufocado por cuidar das minhas irmãs. Mas aí eu me lembro que pequeno ainda eu ficava orando a Deus, pedindo para que as minhas irmãs crescessem rápido, para que aquilo passasse muito rápido, né? Mas junto com toda essa história, foi uma história de muito sofrimento, muito trauma, muita dor, e eu passei por muitas coisas, por trauma, por rejeição, por abandono, por tantas coisas. E isso me marcou muito, e marcou as minhas irmãs também. Então meu pai casou novamente e nós fomos introduzidos em um novo conceito familiar, completamente diferente do conceito que minha mãe havia aplicado em nós. E aquelas pessoas tentaram aculturar a gente, mas aquilo que já havia sido implantado em nós fez com que aquelas pessoas não nos culturassem. Então nós seguimos com o ensinamento da minha mãe, do meu pai, e assim prosseguimos, mas meu pai começou a viver num lar completamente conturbado. Ele nunca teve paz no casamento dele, e o casamento era cercado de brigas, muitas brigas todos os dias, e muita confusão. E naquilo, eu e minhas irmãs, né? Eu já tinha sido rejeitado pelo meu pai aos 8 anos de idade, porque a minha mãe, assim, depois eu fui entender, né? A esposa, quando ela se apaixona demais pelo filho, há maridos que não conseguem separar essas coisas e acaba tomando ódio da criança, né? E isso aconteceu comigo. Posteriormente também, era um problema do meu pai. Posteriormente também com meu irmão da segunda mulher, aconteceu a mesma coisa. E era algo que meu pai carregava, um trauma que meu pai já carregava. E dentro disso tudo, na adolescência eu conheci a Valquíria, começamos a namorar. E já com 16, Valquíria tinha 16, uma semana depois que casamos, ela completou 17 anos e eu 21. E eu 21 anos, a Valquíria casou grávida. Nós não conhecíamos Jesus, eu não tinha a menor noção do que era a palavra de Deus, né? Era um rapaz assim, de muita responsabilidade, porque o sofrimento ele me fez ser responsável. A perda da minha mãe e a responsabilidade com as minhas irmãs criou em mim essa responsabilidade desde jovem. Então eu sabia o que era ser um homem responsável, um homem que deveria cuidar dos seus deveres, um homem honesto, um homem trabalhador. Então o que eu fiz na vida basicamente foi só trabalhar e cuidar das minhas irmãs. E aí casei com a Valquíria, em pouco tempo nós tivemos a Daline, né, minha filha linda que está ali. E passamos por muita dificuldade. E a Valquíria às vezes ficava sem entender o porquê daquilo, porque a gente tinha um casamento aparentemente tranquilo, mas às vezes me dava algumas crises e eu não sabia explicar o que passava. E aí eu comecei a me envolver na bebida para tentar esquecer aqueles traumas, e bebia, e aquilo ali foi agravando muito. Chegou um ponto que a minha esposa não estava suportando mais, né, de tanta bebedeira, de tanta situação. E a minha esposa, mesmo casando nova, mas foi muito responsável, toda a vida foi muito responsável com a casa, com os filhos, comigo, né? Assumiu uma responsabilidade e ela nunca fugiu dessa responsabilidade, né? Justamente pelo cuidado da mãe, pelo ensinamento da mãe, pela base familiar com a qual ela havia sido criada. E eu, todo problemático, todo cheio de traumas, né? Dificuldade para tudo, dificuldade. Hoje só de você me ver falando aqui hoje, você já imagina o milagre que Deus fez na minha vida. Então, assim, eu não conseguia entrar na loja para comprar uma camisa, eu tinha vergonha de perguntar um preço, né? Uma criança completamente, né, introvertida. Mas mesmo depois de casado, continuei assim ainda, e bebendo, até que a minha esposa chegou a um ponto que não aguentava mais. Um dia minha filha me chamou pequenininha, né, me chamou no quarto, chorando, e falou: papai, para de beber, porque a mamãe falou que vai separar de você. E eu não quero que ela separe de você. Minha filha chorava, falei: não, sua mãe não vai separar não, essa conversa piada e tal. E aí, irmãos, eu via que a situação não dava. Aí um amigo um dia me convidou para ir na igreja, eu nunca tinha ido na igreja. Eu falei: vamos lá. E na terça-feira lá em Belo Horizonte tem 2 igrejas batistas assim grandes, que é a Igreja Batista da Floresta e a Igreja Batista da Lagoinha. E esse amigo me convidou para ir na Igreja da Floresta, era na terça-feira. O pastor que pregava naquela noite é um pastor chamado Najib. E eu estive lá na primeira terça-feira, e voltei para casa, né, diferente. E aí falei com a minha esposa na outra terça-feira, convidei minha esposa, ela veio comigo. E quando o pastor começou a pregar, ao final eu não resisti e me entreguei ao Senhor. E depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. A transformação que o Senhor fez na minha vida foi algo extraordinário.
Eu não digo que o Senhor mudou meu casamento, Ele mudou minha vida. Eu precisava de ser curado, eu precisava de ser tratado. E o Senhor fez isso. Aos poucos, não foi de um dia para outro, mas foi todo um processo, mas eu não abri mão. Eu nunca desisti, eu nunca dei um passo atrás, desde aquele dia que eu levantei a mão para Ele. Nunca dei um passo atrás. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida, eu vi a transformação da minha casa, vi a transformação da minha esposa, vi a transformação das minhas filhas que eram pequenininhas. Minha filha a Dani tinha 1 ano e 8 meses, aí a Dani já foi criada praticamente dentro da igreja, a Daline ficou 7 anos, convivendo com aquela luta, e a minha casa foi transformada. Hoje eu tenho assim uma base familiar de 36 anos, os primeiros 9 anos minha esposa fala que nem conta, a gente conta depois dos 9. Em 1997 eu me converti em fevereiro de 97, depois já em seguida eu fui para a Igreja Batista da Lagoinha, porque na época a Lagoinha estava em ascensão e ela tinha muito estudo bíblico, né? Você entrava na Lagoinha, se você se envolvesse, eles te ensinavam, te cuidavam de verdade, e é isso que nós fizemos. Eu fiquei na Lagoinha e aprendi muito lá, e já cheguei querendo servir, já querendo trabalhar, já querendo falar do amor de Deus, assim, eu não parava, de tanta alegria que eu tinha por aquilo que o Senhor estava fazendo na minha casa. Em 1999 nós fizemos o curso Casados para Sempre, pegamos todas as ferramentas ali, não digo para você que aplicamos todas as ferramentas, mas nós aplicamos várias ferramentas que aprendemos ali, e vimos assim a restauração, a transformação na nossa casa. Foi quando nós entendemos que havia sobre nós um chamado. E em 2003 nós ingressamos no ministério como líderes em treinamento, daí passamos a ser líderes, depois fomos supervisores do ministério, depois coordenadores do ministério na Lagoinha. Nós tínhamos cerca de 200 casais por semestre que faziam um curso na igreja. E o que mais me chamava a atenção é que todos os dias que eu e minha esposa ficavam na mesa para fazer as inscrições, quem mais procurava para fazer as inscrições, quem mais procurava para que o casamento fosse transformado eram as mulheres. Raramente aparecia um homem para fazer uma inscrição. E assim nós seguimos durante todo esse tempo. E quando foi em 2017, o pastor Márcio entendeu que por tudo que a gente já tinha feito na igreja, por todo o trabalho prestado ali na igreja, o pastor Márcio então decidiu nos consagrarmos como os pastores. E fomos consagrados no dia 17 de dezembro de 2017, pastores da igreja. E o pastor Márcio me deu essa Bíblia e fez uma dedicatória para mim. É o único documento que eu tenho pastoral, é esse aqui, é uma dedicatória do pastor Márcio e a Bíblia que ele me deu. E ele me deu um conselho, ele falou: filho, talvez o lugar que você menos vai exercer o seu pastoreio é no púlpito. Talvez seja o lugar que você menos vai trabalhar, seja no púlpito. O campo é o seu chamado, e assim foi toda a vida, sempre trabalhamos no campo. E daí, meus irmãos, nós ingressamos no Ministério Casados para Sempre, e estamos aí até hoje, trabalhando e servindo o Senhor com muita alegria. E eu e minha esposa superamos vários desafios, vários obstáculos, mas nós só conseguimos vencer quando nós convidamos o Senhor para fazer parte do nosso casamento. Quando Ele veio e nós aceitamos o Senhor como cordão, como a terceira dobra do cordão, né? O Eclesiastes diz que é melhor ser 3 do que ser 2, né? O cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente, né? Creio que todos nós aqui já convidamos o Senhor para fazer parte do nosso casamento. Mas para encerrar o meu testemunho, hoje eu e minha esposa nós estamos enfrentando os maiores desafios da nossa vida, né, meu bem? O maior desafio nós estamos enfrentando hoje. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Isso que eu vou falar para você, eu não quero que você olhe para mim nem para minha esposa assim com aquele olhar de dó, sabe? Fala: puxa vida, eles sofrem tanto, eles estão sofrendo tanto. Não faça isso, não quero que você, por mais que você se entristeça com o que eu vou te dizer, mas eu não quero que você olhe para mim dessa forma. Eu quero que você olhe para você, a forma como você está hoje, como você se encontra hoje. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos levantado e tem nos permitido passar pelo que nós estamos passando, e eu tenho falado com Ele todos os dias que isso sirva, Senhor, isso sirva, sabe, para o crescimento do Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado em todo canto que nós formos,
que isso sirva para algo, Senhor, que não seja em vão. Então, nosso filho Samuel, Samuel era um menino que eu sempre pedia a Deus. Eu sempre pedia, eu queria ter um filho homem, queria ter um filho homem. O Senhor nos agraciou com Samuel em 2014. Minha esposa já com 43 anos. E estava tudo muito bem até o Samuel completar 4 anos de idade, quando ele começou a estudar na pré-escolinha, né? E um dia nós fomos chamados pela professora para observarmos o Samuel, porque o Samuel ele tinha uma dificuldade para se locomover e principalmente para subir escada. Então a professora nos disse que ela percebia que ele subia a escada como uma criança que tinha feito uma cirurgia recente. Então nós procuramos especialista para olhar o que Samuel estava passando, e ele fez várias radiografias e disse para nós que para ficarmos tranquilos, que não era nada neurológico, porque Samuel ele tinha coxa valga, que era uma malformação do quadril. Então marcamos no Hospital da Baleia para Samuel começar o processo para fazer a cirurgia, e quando nós chegamos lá para Samuel ser consultado, o médico Dr. Lucas Guerra, ele examinou Samuel, chamou a minha e minha esposa e falou: não, Samuel não tem problema não, de coxa valga. Aqui me deu um alívio, né? E ele falou: não, o problema de Samuel é outro. E imediatamente ele chamou uma equipe médica para dentro da sala, vieram vários médicos, pediu para que trouxesse uma câmera e pediu para que Samuel fizesse alguns exercícios. Samuel fez exercício. E aí ele falou: pai, Samuel está com suspeita de uma doença, uma doença rara. E talvez você aqui nunca ouviu falar nessa doença. Então depois que nós fizemos os exames, tudo foi confirmado, né? E no dia que eu recebi o laudo de Samuel, nós estávamos pastoreando na Igreja Batista da Lulinha, no bairro São Geraldo, e lá a gente fazia série, e esse mês nós estávamos fazendo a série que o tema era Edificando a Sua Fé. E no dia que eu ia pegar o laudo do meu filho, o resultado médico, a ministração ela se fechava. Então ou eu abria as ministrações ou eu encerrava as ministrações. Naquele dia ficou para mim encerrar. E nós buscamos o laudo do meu filho, e foi comprovado que meu filho ele tinha distrofia muscular de Duchenne. É uma doença degenerativa, e essa doença ela não tem cura pela medicina ainda, né? Só para você entender, a distrofia muscular de Duchenne ela degenera o músculo da criança. A criança ela vai perdendo força. Então meu filho hoje, se você der para ele um pãozinho, uma faca, ele não consegue cortar para comer, para passar manteiga. Ele não consegue subir esse degrau aqui com facilidade. E a ciência diz que as crianças entre 11 e 12 anos eles param de andar, e aí é necessária a cadeira de roda. Meu filho hoje ele já anda com dificuldade, mas ainda está em pé. É minha oração todos os dias para que o Senhor mantenha ele de pé. Toda madrugada eu levanto e vou orar e só peço ao Senhor isso. Só peço que o Senhor deixe ele de pé. Deixe ele de pé. E o Senhor tem mantido Samuel de pé. Sabe, Samuel é uma criança super inteligente, alegre, e eu quero dizer para você que em tudo o Senhor tem um propósito. Eu só estou aqui hoje por causa de Samuel. Eu só estou aqui hoje por causa desse problema de Samuel, porque senão eu não estaria aqui. Então eu creio que o Senhor tem um propósito. O Senhor nos trouxe aqui com um propósito. O Senhor permitiu que Samuel passasse por tudo isso com um propósito. Talvez o propósito seja para alcançar você nesta noite. Talvez o propósito seja para que essa palavra chegasse até você. Eu não sei o problema que você tem passado, o que você tem enfrentado no seu casamento, o que você tem passado que tem feito com que você sinta vontade, desejo de desistir. Desistir da sua família, desistir do seu ministério, desistir da sua vida. Eu não sei o que você passa. Eu não quero dizer que eu estou sofrendo mais do que você, nada disso. Cada um, ele se assemelha, ele resiste de uma forma àquela carga que vem sobre ele. Talvez o que para mim não tem problema nenhum, para você seja algo terrível. Talvez o que você seja terrível, para mim não seja tão terrível, né? Então essa é a história de Samuel. E tem vários irmãos aqui orando por ele. Eu peço para que você continue orando pelo Samuel, para que o Senhor continue dando ele graça, saúde. E o Senhor nos trouxe. O Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, porque no Canadá é o lugar onde cuida de crianças assim com excelência. E no Brasil, além de a gente sofrer com a doença de Samuel, a gente também sofria com o descaso que o Samuel sofria na escola, nos hospitais. Na escola ele era isolado, porque eles não conseguiam compreender a situação dele, então achava mais fácil
excluí-lo ao invés de incluí-lo. Então Samuel sofria com isso. Então o Senhor nos trouxe aqui. Samuel com 8 anos não lia, não conseguia fazer as coisas, tem dificuldade para aprender, tem o crescimento de Samuel também, ele não consegue se desenvolver. Você vai ver que Samuel brinca com os meninos de 3, 4 anos aqui, porque ele realmente não consegue brincar com a criança maior, por isso que ele anda brincando com os meninos. Mas aqui o Senhor nos trouxe. Outro dia eu falei com a minha esposa, eu dormi e acordei assim maravilhado. Eu dormi com o Samuel lendo para mim. Hoje o Samuel está lendo em português e em inglês. Então assim, eu vejo como o Senhor cuida, como o Senhor é maravilhoso. E o Senhor tem nos fortalecido todo dia, e nós temos prevalecido, declarando todos os dias que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele não se esquece dos seus filhos, e que em tudo Ele tem um propósito. Eu e minha esposa nós sabemos onde estamos em Cristo. Se você for na minha casa, você não vai encontrar lá minha esposa chorando pelos cantos, reclamando. Pelo contrário, vai encontrar minha esposa alegre, se alegrando no Senhor, incentivando Samuel e seguindo a vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa é um pouquinho da nossa história. Tentei resumir aí, mas acabou que ficou longo. Irmãos, então vamos para a palavra. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Laura, eu fiquei preocupado agora com o horário, porque já são 9h15. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Amém. Então, em Gênesis 2, versículo 24. Amém. Antes de iniciar a palavra, antes de ler, eu gostaria que você se virasse para o seu cônjuge assim, e olhasse bem nos olhos do seu cônjuge, olhasse bem nos olhos dele mesmo, né? E eu sei que quando nós estamos preparando para um evento ou para sair para algum lugar, né, na hora de organizar, de arrumar, acontece tanta coisa, né? A mulher às vezes demora um pouquinho só para arrumar e a gente já fica bravo, nervoso, né? E às vezes também o homem atrasa um pouquinho também o trabalho, a mulher também já fica nervosa, né? Então, se por acaso isso aconteceu com você, eu queria que você virasse para o seu cônjuge agora e desse um selinho nele e falasse: me perdoe. Nós já vamos começar encerrando essa intriga, nós já vamos começar encerrando essa confusão aí, amém? Para que você esteja tranquilo para receber o que Deus tem para você nessa noite. Fique em paz. As crianças estão sendo muito bem cuidadas lá, né? Lá na sua casa você não vai conseguir resolver nada agora. As coisas do trabalho somente na terça-feira, porque segunda-feira também ninguém trabalha. Então assim, desliga de tudo e vamos ficar conectados aqui, amém? Então, em Gênesis 2:24 é um versículo muito conhecido, e a Bíblia vai dizer, então, por isso o homem deixa o homem a sua casa, une-se a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Às vezes eu fico assim, eu começo a estudar a Bíblia e paro para pensar em algumas coisas assim, e eu fiquei pensando nisso. É o homem deixar a casa e unir a uma mulher. Vocês já viram como que a mãe trata o filho homem? Mãe, cadê minha meia? Está aqui, meu filho, na gaveta. Mãe, minha camisa não sei de que, está aqui, meu filho, tá? Né? Mãe, eu quero comer isso, está fazendo. E a mãe às vezes vira pro pai e fala: olha, você vai na rua agora, não esquece de comprar isso, não, porque o Fernandinho gosta. E o pai tem que trazer para o Fernandinho, né? E a mãe prepara para o Fernandinho, e o Fernandinho é tratado ali, mil maravilhas, né? A roupa do Fernandinho toda dobradinha, né? Aquelas calças masculinas, né? Não usa mais, né, irmãos? Mas tudo certinho, a meia no devido lugar, tudo que a mamãe coloca lá, tudo certinho para o filhinho, né? A comidinha prontinha no horário certinho. A mamãe pergunta se vai sair, a mamãe pergunta se pegou o agasalho.
para que não sinta frio, né? E assim vai. Agora me diz uma coisa, como que esse Fernandinho vai deixar essa casa, irmãos? Como explicar isso? Vai chegar um dia que o Fernandinho vai deixar a casa, vai deixar o pai e a mãe, vai unir uma mulher, e os dois a partir dali serão uma só carne, e mamãe e papai ficam para trás. Como explicar isso? Como que o Fernandinho vai deixar todo aquele conforto da casa para viver em uma situação agora que ele desconhece? Ele nem sabe se vai dar certo, ele nem sabe se vai ser bom, ele nem sabe se a mulher cozinha tão bem igual a mamãe, ou se cuida das roupas dele igual a mamãe. Como isso vai acontecer? Existe um mistério para isso. Se você voltar, não precisa de abrir a sua Bíblia, mas se você voltar em Gênesis, no capítulo 2 mesmo, a partir do verso 18, vai começar dizendo assim: e viu Deus que o homem estava só. E a palavra para homem aqui, no grego, é Adam, que tem o significado de homem e humanidade, ou seja, essa palavra era para mim e para você também. Então o que Deus faz? Deus havia criado o homem e os animais do pó da terra. E o homem havia dado nome a toda aquela bicharada, a toda bicharada. E às vezes eu fico imaginando que depois daquele trabalho duro, aquele trabalho árduo, de dar nome àqueles bichos, aquele homem estava suado, Adão estava suado, cansado, e ele procurou um lugar para se lavar, né, para refrescar. Então eu imagino que Adão, quando chega no riacho, e quando ele chega é um espelho d'água, né, Adão olha para lá e vê a sua imagem na água. E quando ele olha para fora, ele vê que ali não tinha nada parecido com ele. Ele fala: meu Deus. E ele olhava para o macaco estava fazendo macaquice, o outro lá também se acertando, e ele só. Então o Senhor diz: eu vou fazer para esse homem uma ajudadora, uma mulher idônea, para esse homem não ficar só. Então o que a Bíblia vai dizer? Deus faz cair um sono pesado naquele homem, tira dele uma costela, cria a mulher, fecha o lugar daquela costela, não é com outra costela, Deus enche aquele lugar com carne. E quando aquele homem acorda, que vê aquela mulher, aquele homem enlouquece de tanta alegria, eu olhava para os bichos, olhava para a mulher, olhava para ele e falava: meu Deus. E ele começa a gritar, né? Essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E já logo coloca o nome da mulher: essa será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E em seguida vem o versículo: por isso deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Agora veja bem, quando o homem encontra uma mulher, ele não se prende mais à mamãe, aos cuidados da mãe. Pode ter 1 ano, 2 anos, tem uns que se encontram por 6 meses, e já se apaixona e está disposto a ir embora, está disposto a morar em qualquer lugar, desde que seja com ela. E quando você encontra uma mulher, você se completa, o homem se completa, o homem volta ao plano original, porque o plano original de Deus não era criar o homem sem uma costela, era criar o homem completo. Mas para criar a mulher, Deus tira o homem do plano original, cria a mulher. Mas quando esse homem encontra a mulher, esse homem volta ao plano original, porque agora ele está completo. Aquilo que faltava nele não falta mais, se completou. Então o homem volta ao plano original, e esse homem se completa de tal forma, porque todo casal que eu conheço, com 6 meses de casado, já engordou 10 quilos. Todo homem que eu conheci casado, pode ser que não seja o seu caso, irmãos, mas a maioria dos que eu conheci era magrelo como eu era. Depois de 6 meses casado, você olhava para o rapaz e você não acreditava quem era mais. Se completa de tal forma que não tem explicação. Não tem explicação como se completa. E outra coisa mais, e na medida que o tempo vai passando, além de se completarem, eles se tornam parecidos. Você quer que eu vou te dar um exemplo? Você pensa, não precisa olhar para eles. Pensa: Pastor Miguel e Pastora Dani, parece ou não parece um com o outro? Se parece ou não? Parece, gente.
Parece, e não estou falando somente de aparência física, a forma de falar, os gestos. Você já viu como o pastor Miguel conversa? Filho, como é que você está? A pastora Dani da mesma forma. Como é que você está, querido? Se completam, irmãos, e se parecem. É interessante que depois que se completa, no versículo 25 vai dizer que o homem e a mulher estavam nu e não se envergonhavam. Olha só. O homem e a mulher nu e não tem vergonha nenhuma, irmãos. Nenhuma. Porque é uma só carne, se completaram. E agora esse casal, eles vão entrar no plano de uma só carne. Eles vão entrar no ministério de uma só carne. Eles vão viver a partir agora como se fosse um. A soma que agora não é 1 mais 1 que é igual a 2, mas 2 que é igual a 1. Essa é a soma. Nós não somos 1 mais 1 que se torna 2 dentro de casa. São 2 que se tornaram uma só pessoa. E daí nós entramos no ministério de uma só carne. Começamos a partilhar tudo, não é verdade? Casamos e agora vamos para o casamento. E interessante que quando a gente casa, irmãos, nós vamos viver em outro mundo. Pensa comigo, a impressão é que a gente vai para outro mundo, chamado matrimônio. E lá nesse outro mundo, nesse novo mundo, lá mesmo rege as suas leis. As leis são completamente diferentes das leis ao qual nós estávamos acostumados a obedecer. Agora são as leis diferentes. E nós temos que aprender essas leis que são aplicadas ali no matrimônio. E se nós não conhecemos essas leis, nós temos dificuldade para caminhar ali nesse matrimônio, porque não conhecemos as leis. Alguns conhecem, porque foram criados num lar estruturado, onde o pai e a mãe seguiam as leis, baseado na palavra, foram ensinados, então vão para o casamento com essa vantagem, já conhecem as leis. Foram criados num lar estruturado, tem base, por isso que há necessidade de nós criarmos um alicerce, uma base para os nossos filhos. A necessidade de criarmos uma base no nosso casamento, na nossa família, para os nossos filhos. O que fazemos hoje não é mais sobre nós, mas são sobre aqueles que virão, os nossos filhos, os nossos netos. É sobre eles. Então vamos viver neste mundo, chamado matrimônio, onde rege as suas leis. Muitos já estiveram aqui neste mundo, mas porque desconheceram, não quiseram seguir as leis, acabaram indo embora deste mundo, deixando para trás esposa, ou às vezes deixando para trás esposo, e decidiram voltar para aquele mundo, porque não querem viver nesse mundo mais. Mas aí depois decidem retornar para esse mundo chamado matrimônio, com a nova pessoa, mas com os mesmos problemas. Mais uma vez aquele casamento está fadado ao fracasso, porque o problema ele persiste. Então nós precisamos de sermos completamente curados. Então é melhor curarmos no nosso relacionamento do que desistirmos do nosso relacionamento para iniciar um novo relacionamento. E uma vez como uma só carne, uma vez vivendo nesse mundo, nós começamos a partilhar das nossas coisas. E a primeira coisa que nós partilhamos são os nossos corpos. E isso ninguém tem dificuldade de entender. Ninguém tem dificuldade de entender quando falamos de partilharmos os nossos corpos. Mas depois vem outras coisas que nós passamos a ter em comum. No nosso casamento agora não existe mais o eu, mas o nós. Não é mais o meu carro, é o nosso carro. Não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é mais a minha dívida, mas a nossa dívida. E não é mais o meu filho para aqueles que vêm para o casamento já com filhos. Não é mais o seu filho, mas são filhos de ambos. E se não tem esse entendimento, essa clareza, irmãos, essa criança vai ser problema nos seus relacionamentos. Isso precisa ficar muito esclarecido. Às vezes um diz assim: com ele você não precisa dizer nada, para ela você não diz nada, porque ela é minha filha, ela é meu filho e eu me entendo com ela. Você fica fora disso. Está errado. Vem tudo no pacote. Se você decidiu formar uma nova família com alguém que já tem filhos, você tem que abraçar todo mundo.
Você não vai conseguir andar separado somente com seu filho, deixando que ela ande com o filho dela. Você tem que dar liberdade para que uns se ajudem, para que essa criança cresça estruturada. Então essas são as dificuldades que a pessoa encontra quando passam a viver esse ministério de uma só carne. Muitos não conseguem, pastor, eu não consigo liberar minha carteira assim para ele ou para ela, porque gasta demais, é descontrolada no gasto. Se eu disser para ela quanto que eu ganho e dar minha carteira para ela, acabou, pastor. Não tem controle. A mesma coisa é a mulher. A mulher fala, não, se eu der a minha carteira para ele e começar a falar que o dinheiro está tudo junto aqui, que está aqui, acabou, pastor, meu dinheiro vai embora, porque não tem controle. Compra tudo que vê pela frente, compra, não pensa em nada. Acontece isso ou não, irmãos? Nós cuidamos de um casal uma época que a carteira era quase que trancada no bolso. A esposa falava, aí nós tivemos uma lição e falamos sobre esse assunto, e a esposa falou assim: a gente vai para a praia, os meus meninos assim, pai, eu quero um picolé. Ele tira a carteira, vai lá e pega o dinheiro. Então, vai lá e compra um picolé. O menino vai lá e compra um picolé. A outra chega, pai, eu quero outro picolé. Então, vai lá, compra um picolé. Aí a mulher chega, eu quero, vai lá. Aí ela disse que era assim. Aí depois dessa ministração ele foi, e assim, dizendo que não foi fácil, mas ele entregou. Falou, toma a carteira, fica aí, se vira com esse dinheiro, se os meninos quiserem comprar, você compra. E aí voltaram da praia e foram nos contar esse testemunho. A mulher maravilhada, eu nunca tinha vivido isso na vida, nunca tinha vivido uma alegria dessa, nunca tinha vivido uma carteira assim para comprar. E você acredita que eu nem gastei? Era tanta coisa que eu tinha para comprar e acabei comprando. E para aquele casal, irmão, foi um alívio, foi libertador. O Francisco era o nome do rapaz, foi libertador, né? Mas, irmãos, agora, se existem essas dificuldades no casamento, isso pode advir de um trauma que um ou outro viveu, e por isso age dessa forma. Às vezes o cônjuge gasta muito devido a um trauma que ele passou. Talvez ele é um comprador compulsivo, ela é uma compradora compulsiva, talvez é algo que falta, e aquilo ela se preenche comprando, outro se preenche comendo, e assim, são traumas. E às vezes, o trauma, ele é tratado. Nós vivemos traumas, e esse trauma passa, os meus traumas foram tratados. Mas eu aprendi na psicanálise cristã, que mesmo o trauma sendo tratado, fica instalado em você um gatilho, e quando você vive aquela situação de novo, aquele gatilho ele arma, e se você insiste naquela situação, ele vai disparar, e você vai viver a mesma situação que você viveu quando você tinha aquele trauma. E muitas das vezes, por causa de traumas, nós acabamos culpando o nosso cônjuge, depositamos nele a culpa das nossas frustrações, a culpa dos nossos problemas, a culpa de estarmos passando aquilo ali. E na verdade o seu cônjuge não tem culpa de nada, não tem culpa nenhuma, porque aquilo ali é um trauma instalado em você, e você precisa de ser curado. Você precisa de ser curado. Porque se outra pessoa na rua fizer o mesmo que você também vai se sentir irado pela mesma situação. Então não é o seu cônjuge, são traumas. Agora, o que fazer diante desses traumas? 3 pilares para curar essas dificuldades que nós temos nos casamentos, esses problemas que nós encontramos nos casamentos. Primeiro é o diálogo. Nós precisamos de conversar, irmão. Se abrir um com o outro, seja sincero, fale tudo para o seu cônjuge, fale o que se passa, o que você já viveu, o que te fala, o que ele fala ou ela fala, que traz à tona tudo aquilo de novo. Qual que é a ação dele ou dela que traz à tona para você toda aquela situação que você viveu, talvez com seu pai ou com sua mãe, sabe? O que acontece? Diz para o seu cônjuge, procure dialogar todos os dias, esclareça, para que vocês possam se ajudar.
Segundo pilar, perdão. Se perdoe, irmãos. E aí eu queria que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 4, no verso 32. Diz assim a palavra de Deus: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sejam compassivos, irmãos. Perdoe uns aos outros. E o terceiro pilar é a reconciliação. Se reconcilie. Tenha um diálogo. Chegue a um consenso. Se perdoe e reconcilie. O casamento ele foi instituído por Deus como uma aliança. E a aliança é uma aliança inquebrável. O casamento não é como aliança, não é como um contrato. Ele tem data de início e data de término. Aliança não, aliança é para sempre. É para sempre. É para sempre. Você lembra quando você casou dos votos? Eu prometo te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que Jesus volte. Nós fizemos esses votos. E é essa aliança que nós temos, que nos dá essa garantia de que nós podemos errar um com o outro. É firmado nessa aliança. É a aliança que nos dá essa garantia de que eu posso errar com o meu cônjuge, na certeza que nós não iremos nos separar, porque nós temos uma aliança. Esse problema, essa situação tem que ser resolvida, mas nós não vamos separar. Se necessário, nós vamos buscar ajuda, nós vamos buscar conselhos de pessoas, mas busque conselhos de pessoas que realmente têm uma visão correta do que é o casamento. Não busque conselhos de quem não tem um casamento estruturado. Não busque um conselho de quem também está vivendo luta no casamento. Não busque conselhos de quem não tem compromisso nenhum com o casamento, não tem compromisso nenhum com a família. Busque conselhos com o seu pastor, a quem realmente vai te instruir na palavra. Quando as pessoas falam assim: se você tem 36 anos de casados, isso não é garantia de estabilidade no casamento nenhum, irmãos. Tem casais com 40 anos casados, sobrevivem ao casamento 40 anos e não conhecem até hoje o que é realmente viver uma vida de uma só carne, viver um casamento segundo Deus planejou. O seu casamento é uma aliança. Se você tem dificuldade, busque de Deus a direção para que o seu casamento seja estruturado. Último ponto: todo casamento necessita de equilíbrio. Todo casamento, irmão, todo casamento necessita de equilíbrio. E há duas coisas essenciais para que você encontre equilíbrio no seu casamento. Eu estou falando muito alto, irmão? Está muito alto aí para você? Porque às vezes eu vou extrapolando, e aí a pouco nem eu me aguento. Duas situações que vai trazer equilíbrio no casamento e nós não podemos negligenciar. Para tudo existem princípios. Tudo que você imagina, tudo que você quer realizar, tudo que você quer fazer, onde você quer chegar, existem princípios para isso, para que você alcance o lugar desejado, a posição desejada, o estágio desejado. Existem princípios. E no casamento, para a gente alcançar a estabilidade no casamento, existem princípios que nós precisamos, nós não podemos negligenciar. E existem duas coisas importantíssimas para o homem e para a mulher, e Paulo vai, lá no capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo vai aconselhar a igreja em Éfeso, em especial, ele vai aconselhar aos maridos e às esposas. Interessante que Paulo, ele vai aconselhar, mas ele usa só 3 versículos para aconselhar a mulher. Só 3. O restante é tudo para nós, homens. O conselho é todo sobre nós, irmãos. E eu estava meditando o porquê. O Senhor, primeiro ele viu era que nós, homens, estávamos sós. Depois o Senhor falou que nós, homens, deixaríamos nossa casa e uniríamos uma esposa. E agora Paulo vai trazer um conselho
em especial para nós homens, para as mulheres também, mas um pouquinho só assim para as mulheres, para nós assim, um tantão. Homem necessita, o homem precisa, irmãos, de ter senso de respeito. É o que nós precisamos. Se você quiser dar uma florzinha, nós até aceitamos, mas nós não é isso que a gente necessita, não. Nós necessitamos de senso de respeito, senso de valor. Agora vocês precisam de ser respeitados também. Vocês têm senso de respeito. Mas a forma de Deus, de mostrar para vocês que nós respeitamos é quando a gente ama. Porque a mulher tem senso de amor, a mulher tem senso de cuidado, a mulher precisa ser cuidada. E ela só vai se sentir respeitada quando você cuida, quando você ama, quando você se importa. Então Paulo vai dar esse conselho para nós homens. E Paulo vai falar que nós homens, nós precisamos de cuidar da nossa esposa, igualzinho Cristo cuidou da igreja. Paulo vai dizer que nós homens devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E é interessante que Deus criou o homem e a mulher assim, iguais, com capacidades assim incríveis, cada um com seu papel, mas a mulher tem especialidades que quem somos nós para chegarmos perto. E você quer ver uma das especialidades da mulher assim? A mulher atua no lar como um radar. A mulher tem uma percepção que nós não temos, irmãos. Quando a mulher virar para você e falar assim: rapaz, cuidado, você pode tomar cuidado mesmo. Toma cuidado, porque já passou alguma coisa no radar ali, já foi detectado. Você não consegue imaginar, mas tem algo ali no radar, irmãos. Então é melhor você tomar cuidado. A mulher atua como um radar em casa. Mas nós homens, nós necessitamos de senso de valor. E se nós não formos valorizados, dá um desânimo, dá uma preguiça. Você quer ver um desânimo? Você não é acostumado a fazer compra, mas um dia você quer fazer a compra para a mulher para agradar. Você fala: eu vou lá fazer a compra para ela. E a gente é mais exagerado, aí você chega lá e compra aquele monte de coisa e chega em casa com o carrinho lotado. Ó, gente, desculpa aqui, eu esqueci de falar para vocês, desculpa o meu dialeto, porque eu sou de Minas, e nós temos lá em Minas Gerais o nosso dialeto, que é o mineirês. Então assim, se eu falar alguma coisa aqui que você não estiver entendendo, o primeiro mineiro que estiver perto de você, você pode pedir que ele traduza para você, tá? Então assim, se eu falar alguma coisa aqui, você fala: o que está querendo dizer? Pergunte ao mineiro, ele vai te explicar assim com clareza. E não saia daqui com dúvida não, depois você me pede que eu mesmo interpreto para você o que eu quis dizer, tá bom? É o nosso mineirês. No Brasil só nós temos o dialeto assim, à parte, né? Então é isso. Então o homem, ele faz aquela compra e traz aquele monte de coisa, e toda mulher, olha, consegui fazer a compra, ela vai amar, comprei tudo, e chega e vai tirando do carrinho. Então a mulher chega: você comprou? Eu comprei, fiz essa compra, está tudo aqui. E ela começa a tirar do carrinho, tira, não, você comprou muito. Não, mas eu gosto de comprar muito mesmo. Vai colocando. E a mulher vai olhando assim, vai olhando. Cadê o café? Esqueceu o café, irmãos. Acabou. Porque no dia que você fez, já não serviu para mais nada. Pelo amor de Deus, já cansei de falar, por isso que eu não gosto de você comprar nada. Não sei para que você vai inventar de fazer compra. Eu não te pedi para fazer nada, para que você foi fazer? Agora tem que ir lá para comprar o café? E o cara, com mochila, sai para lá. Nas pequenas coisas desagrada, nas pequenas coisas desmotiva, nas pequenas coisas não valoriza, nas pequenas coisas aquilo vai acumulando, irmãos, vai acumulando, outra coisa o homem faz, não se sente valorizado, outra coisa não faz. Chega um ponto que esse homem não quer fazer mais nada. Não quer mais nada, perde interesse em fazer alguma coisa para agradar a mulher, porque nada agrada. Então Paulo vai aconselhar: olha, você precisa de senso de valor, e ela precisa de ser amada. Como nós somos cabeça, tem que partir de nós, irmãos, homens.
Você vai até pensar que eu estou assim, puxando a sardinha para o lado das mulheres, mas não é eu, Paulo. Eu vou só... de qualquer coisa, depois vocês conversam no cantinho com o Paulo e o que ele teve na cabeça nesse dia, mas foi ele que escreveu isso aqui e eu vou replicar para você o que ele disse. Paulo está dizendo: nós não temos dificuldade nenhuma em conhecer Cristo como nosso Senhor, temos? Nenhuma. Nós não temos dificuldade nenhuma em entender que Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça. Nós somos completamente sujeitos a Ele, nos entregamos a Ele em amor. Queremos fazer tudo para agradar o Senhor. Reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós. Se entregou por mim e por você. Jesus, Ele não morreu, Ele não mataram Jesus. Jesus se entregou por mim e por você. Essa é a verdade. Se entregou por mim e por você, nos alimentou com a palavra, nos restaurou, nos garantiu a salvação, cuidou de você no momento de tristeza, cuidou de você no momento da depressão, cuidou de você no momento da angústia, cuidou de mim na hora que eu estava, na situação mais complicada. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer que Jesus é o meu Senhor. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça da nossa casa. Mas o que Paulo vai aconselhar? O Paulo então vai dizer que nós, maridos, devemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E vós, mulheres, sejam submissos ao seu marido, assim como a Cristo. Paulo, quando diz para nós amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, ele está nos colocando com uma posição de líder. E a liderança do homem na casa, ela traz para eles a responsabilidade da casa. Ele não pode aceitar a liderança como um posto de líder dentro de casa. Mas a liderança para nós é como que um dever, como que uma responsabilidade de sermos o líder da nossa casa. Somos nós que temos que orar pela nossa família, somos nós que temos que interceder pela nossa casa, somos nós que temos que interceder pela nossa esposa, somos nós que temos que interceder pelos nossos filhos, somos nós que temos que trazer o senso de proteção para a nossa casa, somos nós que temos que olhar para a nossa esposa como a parte mais frágil da relação, não que ela seja uma mulher fraca, mas a parte mais frágil, a parte que precisa ser melhor ser cuidada, a parte que necessita de maior cuidado, a parte que necessita que você pare para ouvi-la, e não somente escutar, a parte que precisa de todo o cuidado. Paulo instrui isso para a gente. Nós homens devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se mesmo se entregou por ele. Nós devemos nos entregarmos para a nossa esposa, amar a nossa esposa. E o amor não é a expressão de amor para com a nossa esposa, não é somente de sentimento, não é somente de palavras bonitas, mas de atitudes, porque o amor, a mulher sente que é amada com a sua atitude, com a minha atitude. Se nós dizemos que amamos, mas não tivermos atitudes de amor, ela não vai sentir amada. Então são as nossas atitudes de amor que vai dizer para ela todo dia o quanto nós amamos. Devemos ter atitudes de amor para com a nossa esposa. Ah, pastor, então você tem tudo isso lá na sua casa com a sua esposa? Irmãos, eu estou em obra. Eu estou em obra. Todos nós estamos em obra. Mas todos os dias eu procuro aprender mais do Senhor. E eu sei que a perfeição eu vou alcançar somente quando Ele vier. Mas quando Ele vier, eu vou estar errando, acertando, mas buscando em todo o tempo agradar o coração de Deus. Esse é o segredo. Eu falo para minha esposa sempre, eu te amo, mas não quero ser o homem que você sonhou. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E não existe que a minha esposa seja a mulher que eu sonho, mesmo porque ela é a mulher que eu sempre sonhei. Mas que ela seja na minha vida uma mulher segundo o coração de Deus. E a mulher, Paulo vai dizer, e a mulher seja submissa ao vosso marido. Mulher, quando ouve essa palavra submissão, o cabelo até arrepia. Porque para ela a submissão é como se ela fosse capacho. É aquela mulher que o marido 5 minutos, se secar e você não chegar, vai ter problema. A mulher se sente. Mas submissão, querido, a submissão, ela está querendo dizer que você está sobre uma missão, justamente com esse amado que está do seu lado. Vocês dois estão sobre uma missão de edificar um casamento, de edificar uma casa. Submissão é isso. E a submissão, ela traz proteção. Entenda isso.
A submissão, ela traz proteção e traz algo maior. Ela vai trazer um exemplo às suas filhas. Finalizando, o versículo 33 de Efésios, no finalzinho, Paulo coloca uma vírgula e escreve assim: e as mulheres respeitem o marido. Se a sua mulher começar a se sentir amada, se a minha esposa, a sua esposa se sentir amada, a sua esposa se sentir cuidada, se nós cuidarmos da nossa esposa como Paulo cuidou da igreja, como Jesus se entregou pela igreja, se nós cuidarmos da esposa da forma como que Paulo está nos ensinando, a esposa ela não terá dificuldade nenhuma em reconhecer você como cabeça da casa, não terá dificuldade nenhuma em entender que você é o líder, que você é o protetor, que você é aquele que Deus levantou para ser o líder da sua casa. Ela não terá dificuldade nenhuma em transmitir a você senso de valor. Ela não terá dificuldade nenhuma de valorizar você nos pequenos detalhes. Porque uma mulher, quando ela se sente completamente amada, essa mulher ela se transforma. Como diz na linguagem, ela se apodera, né? Que fala. E o homem, quando se sente valorizado, ele voa, irmãos. O homem, quando ele é valorizado, o homem, quando a mulher apoia, quando a mulher valoriza, quando a mulher incentiva, esse homem ele alavanca. Assim como nós não temos dificuldade de entender que Cristo é a nossa cabeça, as mulheres também não terão dificuldade de entender que nós somos o cabeça da nossa casa. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Gostaria que você por um instante fechasse os seus olhos. Eu vou orar. O Senhor continue abençoando vocês. Quero agradecer ao pastor Miguel, a Laura, aos líderes desse ministério por essa oportunidade. E Samuel ficou muito feliz. Ele me perguntou: papai, que dia que você vai ministrar aqui? Eu falei: não, filho, eu vou ministrar agora no jantar. Não, papai, então eu posso ficar lá para assistir? Eu falei: não, você tem que passar ali. Papai, então pede a mamãe para tirar foto, para a gente mandar lá para o Brasil, para eles verem que o senhor também continua pastor aqui, papai. Porque para ele eu não era mais, porque ele não estava fazendo mais nada. Eu: tá bom, filho. Amém? Feche teus olhos por um instante. Nesse momento eu gostaria que você segurasse a mão do seu cônjuge e pensasse por um instante, desde o primeiro dia que vocês se conheceram, todas as lutas que vocês já passaram. E pode ser que você nesse momento esteja passando por uma dificuldade, por uma luta, mas pense nas lutas que você já passou e ao qual o Senhor foi contigo e você conseguiu vencer. Entenda que o que você está passando agora é somente um momento na sua vida, e como Paulo diz, uma situação na nossa vida que ela perdure, nem a boa nem a ruim. Um dia a boa passa, mas a ruim também passa. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento no seu casamento, na sua família, mas eu creio que o Senhor vai restaurar a sua casa. O Senhor tem compromisso com a sua família. Família é a instituição criada por Deus. Deus tem um compromisso, sim, sabe, irmão, imensurável com a família. Por isso, tudo que você colocar em oração concernente à sua família, o Senhor vai te atender. O Senhor vai te atender. E se por acaso na sua casa você já usou a palavra separação, tira essa palavra do seu vocabulário. Tira essa palavra. Busque de Deus. Deus vai restaurar o seu coração. O Senhor vai restaurar a sua família. Pai, muito obrigado, Jesus. Senhor, nosso coração se alegra, Pai, nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui, Deus. Eu sei, Pai, que alguns aqui podem estar passando por luta, por dificuldades, mas eu sei, Pai, daquilo que o Senhor pode fazer. Pai, que o Senhor visite esse casal nessa noite, em especial esses que vivem com dificuldades, que estão passando por luta. Visite eles nessa noite, Pai. Ministra o coração, ministra o coração deles, Pai. Ó Senhor, que eles possam entender o propósito do Senhor no casamento. Pai, eles não escolheram a pessoa errada, Senhor,
A pessoa qual está do lado dele era melhor que o Senhor tinha para colocar com ele, para dar ele de presente, para dar ela de presente. Se existisse uma pessoa melhor, o Senhor tinha dado, Pai, porque o Senhor tem o melhor para nós. Essa é realmente, Pai, a esposa que o Senhor escolheu para ele. Esse é o esposo que o Senhor escolheu para ela. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Pai, hoje, fortalecidos no Senhor, entendendo, Pai, que em todo tempo que passamos por dificuldades, Senhor, podemos recorrer ao Senhor, porque o Senhor se importa com nós. Senhor, visita os filhos de cada um aqui, Pai. Vai de encontro a cada criança, Pai, no nome de Jesus. Pai, se os pais estão passando por situações difíceis no relacionamento, Pai, Senhor Jesus, não permita que essas crianças, Pai, convivam com essa situação, que venham ouvir o que elas ainda não estão preparadas para ouvir, e que também não venham ver, Pai, aqueles ao qual elas ainda não estão preparadas para ver. Pai, sustente essa família, sustente essas crianças, Pai, no nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus.